Alô, família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, antes de começar o vídeo de hoje, segunda-feira, né? Vamos aí se inscrever no canal, dar aquele tapa no like e compartilhar esses nossos vídeos para que a gente ganhe aí dimensão no YouTube. Meus irmãos, eu não vou mais olhar o Facebook. Porque o Facebook ele está apresentando assim as coisas que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não sabia nunca, não queríamos saber em relação ao que consiste a maçonaria. Hoje os irmãos dão um peido e taca no Facebook, no Instagram e etc, né? Interessante é que eu não sei se eu já falei aqui, mas eu já falei num grupo de estudo, que a maçonaria especulativa ela teve três períodos, né, na sua historicidade. A maçonaria, quando ela nasce especulativa ali na Inglaterra em 1717, a maçonaria inglesa, ela nasce totalmente secreta. Se você não sabia, fique sabedor agora. Ela era secreta de fato, ninguém sabia da existência da maçonaria. Era um grupo, uma associação secreta mesmo, né? Ao ponto teve na história de um grão-mestre, né, eu esqueci aqui o nome do mesmo, que um grão-mestre, um dado momento, quando ele estava no poder, ele mandou queimar todas as atas, né, tudo que tivesse em relação à maçonaria, porque ele acreditava que a maçonaria era secreta. Então, se era de fato secreta, não havia necessidade de existir atas, existir coisas relacionadas à maçonaria, não é verdade? E um dado momento dessa história, a maçonaria institucional, especulativa, ela se torna uma maçonaria discreta, né? Ela passa a ser visualizada pelo mundo profano por meio dos seus templos, né? E etc., por meio dos movimentos maçônicos, né? A maçons ali se apresentando, e etc., etc. Ela passa a ser discreta. Mas hoje, essa é a minha opinião, certo, pessoal? Minha opinião, opinião do Jair Gomes. Hoje eu vejo a maçonaria como profana. Hoje a maçonaria não é diferente das igrejas evangélicas, da igreja católica, de todo o movimento que se apresente, né? Todo o movimento que se apresente publicamente. Então a maçonaria hoje, ela, na minha visão, ela é profana. Mesmo que ainda hoje a gente guarde certos tipos de restrição, que são os nossos rituais, né? Ou seja, reuniões fechadas, exclusiva para iniciado, exclusiva para associado. Acho que somente esse momento da maçonaria que ela se torna ainda, digamos assim, secreta, né? Mas aí também há uma temática que nós ainda divulgamos algumas coisas em relação àquela própria reunião, que são as atas redigidas, né? Se você for aí, e no meu tempo, que eu estava ainda no Grande Oriente Brasil, no site do Grande Oriente Brasil, você tem acesso a todas as atas do Grande Oriente Brasil, atas até assim de 150 anos, 160 anos, você tem acesso, que o Grande Oriente Brasil digitalizou todas as suas atas, né, das suas reuniões, das suas assembleias. Então não há mais nada secreto na maçonaria. Eu acho que o secreto na maçonaria seria a questão da temática individual, né? Aquele irmão que de fato zela pela maçonaria, que gosta dessa questão mais discreta da maçonaria. Agora, o que aconteceu, que eu vi no Facebook, interessante, e que muitos maçons não percebem isso, não percebem porque estão dentro da Matrix, estão dentro da caixinha e não conseguem pensar fora, né? Não conseguem ver o que acontece. Olha, todos nós somos sabedores, nós aqui da maçonaria cearense, porque foi divulgado, para você ver como não é uma questão mais de discreta, não é uma questão mais assim, as coisas não acontecem mais dentro do ciclo fechado, as coisas vêm ao público, porque como a gente poderia saber, né, se nós fôssemos de fato pelo menos discreto, ou se nós fôssemos secreto, quem iria saber, quem o mundo profano, as pessoas que não são maçons, iriam saber que o Sereníssimo da Grande Loja aqui do estado do Ceará fez um decreto proibindo os seus associados, né, de não ter mais visitação com os irmãos do Grande Oriente do Brasil Ceará, e até mesmo não ter as dependências dos templos do Grande Oriente do Brasil Ceará. Ora, se não fosse essas redes sociais, se não fosse de fato
o posicionamento dos irmãos com que consiste o que seja ético, a gente não saberia, mas os irmãos têm o maior prazer de divulgar nas redes sociais, e aí esse decreto caiu nas minhas mãos. E vocês sabem que eu não tenho papa na língua, né? Eu faço os meus pareceres, aquilo que eu penso sobre essas questões maçônicas. Se não quer que eu saiba, se não quer que ninguém saiba, então fique totalmente secreto ali, divulgue somente no seu ciclo social. Mesmo que o próprio decreto do Sereníssimo pede que aquela circular não vaze, né? Não vaze. Então os maçons não cumprem o seu juramento, né? Ou seja, divulga mesmo e não está nem aí. E é o que a gente vê nessa era cosmonáutica. Olha só como é interessante que eu quero dizer para você hoje. Olha só, somos sabedores que há essa proibição, né? Os irmãos da Grande Loja não podem visitar os irmãos do Grande Oriente do Brasil, Ceará, veja bem. E os irmãos do Grande Oriente do Brasil, Ceará, logo também não visitam mais as dependências, nem sequer as reuniões ritualísticas da Grande Loja do Estado de Ceará. Por isso que eu sempre gosto de dizer que tratados de reconhecimento são puras conveniências, né? A partir do momento que esse Sereníssimo grão-mestre aí da Grande Loja deixar o cargo, né, vai vir um outro grão-mestre e vai lá e quebra esse decreto do mesmo, né, se não virar lei, quebra esse decreto, e aí os irmãos voltam a se entrevisitar e etc, né? Agora deve-se entender o seguinte, meus irmãos: o Grande Oriente do Brasil, Ceará, ele é uma obediência federada. Eu já falei isso aqui no meu canal. Ele é uma obediência federada ao Grande Oriente do Brasil. Somos sabedores, né? Leonardo sabe disso, que hoje é o eminente do Grande Oriente do Brasil, Ceará. Nós somos sabedores que uma potência, uma obediência federada ao Grande Oriente do Brasil não tem prerrogativa de fazer tratados de mútuo reconhecimento com potências maçônicas. A prerrogativa de fazer tratados de mútuo reconhecimento é totalmente do Grande Oriente do Brasil. Isso foi dito nas redes sociais, o vídeo está aí na internet, está no YouTube. Foi dito pelo Marcos José da Silva. Ele foi bem pragmático quando ele disse: nenhuma obediência estadual tem prerrogativa de fazer tratados de mútuo reconhecimento, porque estava acontecendo o que está acontecendo aqui no estado do Ceará. Eu não sei se o Múcio liberou, né? Não posso aqui dizer que liberou, mas até onde eu sei, ainda não existe um tratado de mútuo reconhecimento do Grande Oriente do Brasil com o GOSE aqui do estado de Ceará. Isso eu digo tratado chancelado, troca de cartas constitutiva, como aconteceu com a Grande Loja do estado de Ceará com o GOSE. Né? Houve a cerimônia de trocas de cartas constitutivas, é aí que se formula o tratado de mútuo reconhecimento. Sem essa ritualística, sem essa parte burocrática da maçonaria, as visitações são pura conveniência. Ou seja, se o Grande Oriente do Brasil diz que não tem tratado de mútuo reconhecimento com o GOSE e está proibido a intervisitação, nós somos sabedores que a todos os maçons da jurisdição devem obedecer. Então, se há uma vivência aqui do Grande Oriente do Brasil, Ceará, com o GOSE, não está sob a chancela do Grande Oriente do Brasil, até onde eu sei, eu estou especulando, certo? Porque até então eu não vi nada publicamente, a não ser que esteja interno, né, que o Grande Oriente do Brasil tenha tratado com mútuo reconhecimento com o Grande Oriente Ceará. Mas você deve perguntar, você deve ter pensado rápido, mas já aí o GOSE pertence à Comap, né, confederada à Comap. Isso daria direito os irmãos do Grande Oriente do Brasil Ceará visitar as lojas do GOSE, pelo fato que por eles pertencer à Comap. Meus irmãos, nós somos sabedores que Comap, CMSB, CMI não são potências maçônicas. As potências maçônicas são potências simbólicas, são potências que estão sobre a soberania do que consiste as lojas simbólicas e os graus de ofício. Confederação não faz iniciação, não faz elevação, não faz exaltação. É como eu falei nos vídeos
nos vídeos semana passada. São pura conveniência de existência. Não tem nem por que existir. E eu deixei bem claro para vocês os motivos porque essas confederações existem. Olha, se você não sabe, a sua potência, ou seja, a sua potência, o GOSSE aqui, para manter confederado a Comap, todo ano eles passam uma quantia. Eu não sei quanto, mas todo ano passa uma quantia para a confederação, não diferente das grandes lojas que passam uma quantia para CMSB. Então as confederações são sustentadas pelo seu dinheiro, porque nós somos sabedores, quem sustenta as potências maçônicas, quem sustenta as lojas são os maçons, logo quem sustenta as potências são todos os irmãos que contribuem com as suas mensalidades para que a potência tenha a sua sustentabilidade. Então não poderia ser diferente que as potências sustentem as suas confederações. Então há um repasse sim, se você não sabe, procure saber quanto é. Eu não sei quanto é, né? Parece que é um segredo ali de caixa, né? Que não vaza, né? Não sai nem na prestação de conta esse repasse, né? Mas existe, pode ter certeza disso que existe um repasse das grandes lojas para as confederações, senão não teria motivo de existir, como eu venho apresentando. Mas bem, o que eu gostaria de falar, o vídeo já vai com 11 minutos, meus irmãos. Aconteceu o seguinte, houve uma exaltação de um irmão do GOSSE, e ele teve o prazer, claro, né, de publicar nas suas redes sociais, que lá ele foi presenteado com a presença de vários irmãos, né? Irmãos da Grande Loja do Estado do Ceará e irmãos do Grande Oriente do Brasil, Ceará. Mas aí, o que tu quer dizer com isso? Veja bem, meus irmãos. Os irmãos da Grande Loja do Estado do Ceará estão proibidos de ter convivência ritualística, eu vou ser aqui complacente, ritualística com os irmãos do Grande Oriente do Brasil. Isso não quer dizer que os irmãos da Grande Loja não possam ter convivência com os irmãos. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo. Você, Francisco, pertence à Grande Loja, né, do Estado do Ceará, e você tem um parente, né, um primo, né, de primeiro grau, no Grande Oriente do Brasil. E ali, aquele teu primo, ele tem costume de visitar a sua casa, né, de frequentar a sua casa, compartilhar com você algumas festividades, um churrasquinho, tomar uma cervejinha e etc. Isso aí não está proibido, viu, meus irmãos? Deixo bem claro aqui, senão seria o cúmulo do absurdo. Seria o cúmulo do absurdo, né? Você proibir até de você ter convivência familiar com o outro irmão ou com outra pessoa. O que se proibiu no decreto do Sereníssimo da Grande Loja foi a convivência ritualística. Ou seja, os irmãos da Grande Loja do Estado do Ceará não podem praticar ritualística nos templos, né, do Grande Oriente do Brasil. E logo também não participar dos ágapes, né, nos templos do Grande Oriente do Brasil, porque ele proibiu dos irmãos a ter até na dependência daqueles templos. Então os irmãos estão proibidos de estar na dependência, mas não na casa particular do irmão. Mas acredito que o extremo, né, a falta de consciência dos irmãos da Grande Loja, eu acredito que eles chegam ao ponto de cortar até os laços de vivência comum com seu irmão ou com seu parente, etc., por causa da soberania, da subordinação do que consiste a obediência cega na pessoa do seu Sereníssimo Grão-Mestre, como a gente já viu, já apresentei aqui, quando o irmão comentou na sua página, no seu Facebook, dizendo que ele acredita no seu Sereníssimo cegamente, né? Tudo que o Sereníssimo disser, ele obedece cegamente. Então é a falta de conhecimento, é uma subordinação, é uma escravidão voluntária. E o que aconteceu foi o seguinte, que nessa exaltação desse irmãozinho, que ele teve o maior prazer de divulgar, que lá estavam irmãos, né, do Grande Oriente do Brasil, Ceará, e irmãos da Grande Loja do Estado de Ceará na sua exaltação. Eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito congratulado por ver essa união. Mas não está um tanto fora do que consiste toda a verdade maçônica, já que o Grande Oriente do Brasil não tem tratado com o GOSSE. Não tem.
Se tiver, eu permito aqui, eu deixo aqui à vontade, o Josemildo me acompanha no meu canal, que ele me apresente as devidas formalidades, né? Que ele saia em defesa ao contraditório. Ao contraditório não, esclareça, né? Não, Jair, você foi infeliz, nós temos sim tratado de mútuo reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil, por isso que os irmãos veio nos visitar, né? Então eu deixo aqui, Josemildo, você muita vontade de você escrever no comentário desses vídeos, e eu particularmente me retratarei. Até então, no meu tempo de Marcos José da Silva, né, nós estávamos proibidos, né, de visitar os irmãos do Grande Oriente do Brasil Ceará. Eu fui o único, os irmãos do GOS, né, o Grande Oriente Ceará. Eu fui o único, quando foi lido esse decreto na nossa loja, eu fui o único maçom que quebrei, desobedeci esse decreto, porque eu usei da minha liberdade, do que consiste a Constituição do meu país, que diz que eu tenho direito ao livre pensamento, tenho direito à liberdade de ir e vir e etc. Não era essa instituição que eu pagava para ali estar, né? Eu pagava para poder tomar assento, né? Para ter direitos, e não era essa instituição que ia tirar o meu direito de ir e vir. Então eu fui, você não deve lembrar, eu fui como um comum, eu não estava ainda nas redes sociais. Hoje é diferente, né? Se eu for em uma loja, pode ter certeza que os irmãos vão me ver, vão me reconhecer, sabe quem é o Jair Gomes, porque hoje eu sou praticamente um homem público nas redes sociais, né? Então, mas nesse tempo, sequer você deve lembrar de mim, e eu também não estava muito com essa barbinha branca, cabelo branco, faz mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos atrás, uns 7 anos, né? Foi logo no começo da gestão do Marcos José, aliás, foi logo no seu primeiro mandato, se eu não me engano. Ele passou 8 anos, foi no seu primeiro mandato, então tá aí mais de, deixa eu ver, mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos, digamos assim, que o Múcio está no primeiro mandato, 12 anos, tá com 12 anos que aconteceu isso. Logo no primeiro mandato do Marcos José que houve a proibição. Então, o que é interessante, né? Eu não posso ir às dependências do Grande Oriente do Brasil, né? Nem sequer participar dos Ágape, quer dizer, os irmãos da Grande Loja do Estado de Ceará, mas eu posso me encontrar com meus irmãos em outras dependências, em outros templos maçônicos, né, de outras potências maçônicas, porque nós sabemos que essas questões de tratado de mútuo reconhecimento são pura conveniência, e que os irmãos, quando querem fazer valer o seu direito de visitar, fazem. É isso que você não quer aceitar. Você é livre, um homem livre de bons costumes. Quem dera que todos os irmãos, se levantasse, né, e fizesse o que vocês fez, meus irmãos do Grande Oriente do Brasil, né, Ceará, e os irmãos da Grande Loja do Estado de Ceará. Estão de parabéns. Te amo sem te conhecer.